Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição de TV. Já nós estamos ao vivo no Facebook e esse programa será exibido depois à noite, às 21 horas, no site de Veja. Hoje, dia 7 de junho, uma terça-feira, eu vou conversar com o Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Augusto, o dia começou com a notícia de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão dos senadores Renan Calheiros, presidente do Senado, Romero Jucá, do ex-presidente da República, José Sarney, e do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Eles são acusados pelo Procurador-Geral de tentarem obstruir a Lava Jato. Lembrando que Sarney, Renan e Jucá foram flagrados naquelas gravações, Augusto, do Sérgio Machado, da Transpetro, ex-dirigente da Joruna do Petrolão, né? Ex-dirigente da Transpetro, trocando diálogos sobre os rumos da Lava Jato. Jucá perdeu o cargo, inclusive. Bom, Jucá diz que nada teme, Sarney diz que está perplexo e revoltado, Renan diz que a prisão é abusiva. O que você tem a dizer sobre isso, Augusto Nunes? Eu acho que não faltam provas de que todos os alvos do pedido de prisão feito pelo Rodrigo Janot, existem provas suficientes para que eles frequentem aí por um bom tempo bancos dos réus. Mas, nesse caso, eu acho que não se configura obstrução da justiça. Eu estou à vontade para afirmar isso, porque quem lê o que eu escrevo sobre ele sabe que eu reafirmo com frequência o que eu acabei de dizer. Eles são delinquentes, né? Já produziram delinquências suficientes para acertarem contas com a justiça. Mas essa não, eu não vi naquela conversa nenhuma tentativa de obstrução da justiça. Eu vi uma evidente antipatia pela Lava Jato, o que não é crime. Você pode ser contra a Lava Jato, não dizer que é um complô, uma conspiração, né, uma aliança espúria para acabar com a Dilma, tal, como fazem os loucos aí do PT, me desculpe a redundância. Mas eu acho que, neste caso, você pode perfeitamente criticar a Lava Jato, achar que há exageros. Isso é uma opinião, e opinião não é delito. E é importante dizer, Augusto, essa pelo menos é a minha opinião, a gente conversava antes do programa, eu imagino que seja a sua também, separar esses diálogos do caso do Delcídio do Amaral, ex-senador do PT, também foi flagrado em gravações pelo filho do Néstor Cerveró, o Bernardo Cerveró. Ele sim armou ali uma situação, preparou gravadores para flagrar uma tentativa de montar um plano para evitar, né, numa reunião, num hotel, na qual o Delcídio estava, junto com outros funcionários do gabinete dele, advogados, para tentar evitar que o Néstor Cerveró fizesse a delação premiada e entregasse todos que entregou. Ali ficou claro que todos já estavam em ação para impedir que o Néstor Cerveró contasse o que sabe. Ali ficou evidente. No caso das conversas gravadas pelo Sérgio Machado, ali tem outro problema, né? Quando você induz alguém a comentar um assunto, a prova se torna bastante discutível. Frequentemente são recusadas, são rejeitadas essas provas em que aparece claramente a indução, porque a justiça não confia nesse negócio aí e a indução pode invalidar qualquer tipo de prova que você pretenda apresentar. Tem isso. A segunda é que o certo é você acusar, enquadrar o Jucá, Sarney, Renan no Código Penal. Eles agiram no assalto à Petrobras, que juntou um monte de gente, inclusive o PMDB, aliado ao PT e ao PP. Por isso eles têm de ser julgados, não por presos pelos telefonemas que, repito, não configuram
tentativa de obstrução da justiça. Aquela conversa do Delcídio, aliás, o Delcídio admitiu que errou, inclusive num programa Roda Viva. Admitiu que ele errou ao ter participado daquela tentativa naquela trama, Confessou, né? Que se envolveu naquilo e pediu desculpas. Ali é discutido até um plano, uma maluquice de um plano de fuga. Você é fascinado do Cerveró, pelo plano pelo Paraguai ou num veleiro para a Venezuela. Bom, o plano do veleiro é um dos grandes momentos do Petrolão, porque é um misto, né, de chanchada e filme policial de quinta categoria. Esse é um dos grandes momentos da parte do lado chanchada do Petrolão. Tragicômico. Augusto, bom, falávamos há pouco do Eduardo Cunha, que também teve o pedido de prisão apresentado pelo Rodrigo Janot. É importante dizer que agora cabe a decisão ao Supremo, né? O ministro Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato, tem isso ali no escaninho, na gaveta, cabe a ele decidir. E aliás, prazo como... Não. Porque isso não foi apresentado hoje. Esses pedidos já estão no gabinete dele, né? Há algum tempo. O Radar apresentou isso na edição de Veja dessa semana. Hoje o jornal O Globo traz mais detalhes, os telejornais avançaram, né? Mas isso já está lá há um tempo na mão do Teori. E aí agora, o Teori já está sentado nessa história há um tempo. Aí agora o Janot resolveu... A história do Janot resolveu vir à tona, vamos dizer assim, pelo noticiário. Augusto, bom, falávamos do Eduardo Cunha. Hoje ele também foi notícia. O Conselho de Ética se reuniu para votar o parecer do Marcos Rogério, o relator do caso, que recomenda a cassação dele. Pois bem, a deputada Tia Heron, uma das integrantes do Conselho de Ética, não apareceu e por isso o caso foi adiado para amanhã. É decisivo por quê, Augusto? O Conselho de Ética tem 21 cadeiras, sendo que a 21ª é a do presidente do colegiado, José Carlos Araújo, da Bahia. Bom, ele vai votar para desempatar, vamos dizer assim. O placar hoje é que o Eduardo Cunha tem 10 votos e os outros 9 estão com o relator. Se a deputada Tia Heron votar a favor do relatório, empata 10-10. E é sabido o voto do presidente do Conselho de Ética. Ele opta pela cassação do Eduardo Cunha. Então há uma pressão enorme, e aí eu queria que você comentasse, em cima dessa deputada, uma deputada pouco conhecida, né, lá do PRB da Bahia. Até o próprio ministro do PRB foi procurado, Marcos Pereira, porque, enfim, os aliados de Eduardo Cunha tentam de tudo para demovê-la da ideia de votar a favor do relatório. E, por outro lado, há também a pressão contrária, né, do próprio PT, de todo mundo que quer que esse processo avance rápido. Agora eu te pergunto, como é que fica a deputada Tia Heron ao desembarcar lá em Salvador, se ela votar contra o relatório, para salvar o Eduardo Cunha? Eu acho que é este último fator que você mencionou que tem impedido que ela se decida pelo Eduardo Cunha. Por quê? Porque a pressão, o que fazem o Eduardo Cunha e seus comparsas na hora de pressionar alguém, lembra a frase da Dilma em relação a campanhas eleitorais. Eles fazem o diabo. Eles usam acusações, ameaças, acusações infundadas ou não, ameaças, envolvem família, etc, etc. Nós conhecemos os métodos do Eduardo Cunha, ele é capaz de tudo e, sobretudo, quando luta pela sobrevivência, que é impossível já. Ele não vai... por alguma instituição vai resolver esse problema contra ele. Ele não vai continuar, não vai voltar à presidência da Câmara e não vai conseguir concluir o mandato. Agora, eu acho que a Tia Heron, como todo deputado, também tem um instinto, como todo político, tem um instinto de sobrevivência muito aguçado. E ela tem pensado, sim, no que vai acontecer depois do desembarque ou qualquer desembarque em Salvador. Ela será condenada à morte política, provavelmente. E aqui vou dar um palpite, acho que ela vai votar pela condenação contra o Eduardo Cunha. Tudo bem, isso deve acontecer amanhã, se os prazos regimentais forem seguidos. Augusto, então o nosso terceiro assunto
uma reportagem hoje do jornal Estado de São Paulo informa que o Palácio do Planalto cortou 8 milhões dos 11 milhões previstos para verba publicitária e para sites e blogs simpáticos ao PT. Você tem muito a dizer sobre isso, né? Olha, Silvio, eu fico estarrecido, como diria a Dilma, com as quantias. Eu vou te dizer um negócio, eu ocupei cargos de direção aí que me valeram bons salários, mas eu fiquei muito longe dos, por exemplo, 1,11 milhão, né? Essa quantia rende o quê? Quase 100 mil por mês. Paga um blogueiro que mente até no endereço. Ele finge que escreve de Londres quando escreve homiziado aqui em São Paulo. Ele jamais se aproximou dessa quantia quando trabalhava na imprensa séria. Agora ele vive de insultar quem se opõe a Dilma e fica claro por quê. Ele vive com isso, quer dizer, mente até na hora de revelar o endereço e consegue publicar peças de propaganda de Maricá, aquela cidade que, segundo Eduardo Paes, não dá. Que ele falava sobre o sítio do Lula. Ele fala de uma forma pejorativa, assim, ele se refere à cidade de Maricá, pô, né? Parece que você está ainda se fosse na região serrana. Pois esta cidade, que é considerada paupérrima até pelo governador de estado, o prefeito do Rio, esta cidade paga, os moradores de Maricá ajudam a pagar a propaganda que foi encomendada pelo prefeito Washington Quaquá, do PT, evidentemente. Então, como é que se confia num blog desse? Está provado aqui que o governo paga por elogios e que essas pessoas vendem o elogio. E nos acusam, com frequência, Veja, um dos alvos principais. A Veja é comprada pela elite golpista, pois aqui não aparece nenhum blog da Veja. Ser oposição no Brasil dá prejuízo. Aí sim você publica opinião. No caso deles, vendem. O líder da lista aqui devia fazer um acordo de leniência, porque já se envolveu com o Alberto Youssef, já é alvo do Petrolão, ganha 2 milhões e 100 mil por ano. E a justificativa que informa a reportagem, Augusto, é que esses veículos seriam, abre aspas, instrumento de opinião partidária, fecha aspas. Daí não mereceriam o dinheiro da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. O site da Veja fica à míngua aí, né? Agora, tem um site aqui de uma revista que vende, tem uma tiragem absolutamente ridícula. O site recebeu, né, uma doação, 664 mil. Não dá. Tudo bem. Então, ótima notícia, que não será publicada nesses sites, ou será deformada, como todas. Ótima notícia vinda do governo Temer. Muito bem. Obrigado, Augusto Nunes. Obrigado a você, Silvio. Vamos lá. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia e até mais.